Saudações, alunos e alunas do curso de Variáveis Complexas. Eu sou o professor Reinaldo e vou dar continuidade aqui a esta disciplina. Nós estamos no capítulo, agora entrando ao capítulo 4 da apostila do professor Sérgio Zani, que é o que nos dá referência, né, para essas aulas que estamos fazendo. Vamos falar sobre forma polar de um número complexo. A ideia básica é que, dado um número complexo, nós já sabemos expressar ele através de sua forma cartesiana. Então, dado um número complexo z igual a x mais y, né, nós pensamos nele como um ponto no plano, e aí ele tem duas coordenadas naturais, que é a coordenada x e a coordenada y, no eixo, uma no eixo real, tá, e outra no eixo imaginário. Esse plano também ele é chamado muitas vezes de plano de Argand-Gauss, tá? Então você tem esse número complexo z, e nós podemos representar vetorialmente, né, como sendo esse vetor, mas a esse vetor nós podemos associar a duas outras informações, tá? Se o z é não nulo, nós podemos associar o r, né? Quem que é o r? A norma de z, tá? A norma de z, o valor absoluto de z, que é nada mais do que x ao quadrado mais y ao quadrado visto em coordenadas, ou a distância da origem até o ponto z ali, né? Também podemos associar algo que nós chamamos de argumento, tá? Nós podemos associar aqui um ângulo, tá? Verifique que aqui tem um ângulo medido em graus ou em radianos, né? Em geral vamos medir em radianos, mas esse ângulo nós sabemos a relação dele, tá? E a relação para a gente determinar esse ângulo é que o x é r cosseno θ, tá? Ele é a projeção. Basta aqui, em geral, você olha a trigonometria no ciclo trigonométrico, tá? Quando você faz o x sobre r, ele é um ponto no ciclo trigonométrico e, portanto, ele tem direito a coordenadas cosseno de θ e seno de θ. E o y vai ser r seno θ. Então ele fica determinado por x e y, o cosseno de θ, dessa forma. Mas ele não é unicamente determinado, tá? Porque quando a gente pega o θ no intervalo 0 e 2π, nós dizemos que esse θ ele é chamado de θ, é o argumento principal. E a gente escreve ele assim, ó, argz, tá? Argumento de z, é esse ângulo associado ao número complexo z. Agora, em geral, nós podemos pensar nesse argumento não como um número, um ângulo, né? Mas um conjunto de ângulos. Então é o conjunto de todos os ângulos da forma argumento principal, que vamos chamar esse aqui, seria o θ0, ó, θ0 mais 2κπ, tá? Tal que o k é um número inteiro. Você pode dar mais voltas. Imagina que o argumento ali do número complexo z seja π sobre 4, né? Que equivale a 45 graus. Então, os outros números complexos, todos que correspondem né, a essas outras as voltas, né, a congruência, modo 2κπ, né, 2π, a esse ângulo θ, a gente chama de argumento. Então, argumento mesmo aqui é um conjunto dos ângulos todos que representam o número complexo, esse ângulo, né? Todos que têm todos os ângulos cujo o cosseno de θ é x sobre r e o seno de θ é y sobre r. A gente chama de argumento.
E o argumento principal é o ângulo que mora no intervalo de 0 a 2π, tá? 2π aberto. Muito bem. Bom, feito isso, nós podemos escrever o z como sendo x mais y. Então nós podemos escrever r cosseno θ mais r seno θ i, tá? Ou colocando o r em evidência, nós podemos escrever r cosseno θ mais seno θ i. Tá? Então quando nós escrevemos um número complexo dessa forma, dessa maneira, nós dizemos que essa aqui é a forma polar do número complexo. O θ aqui pode ser qualquer ângulo que represente o argumento, tá? Aqui a gente tem equivalentes argumentos, equivalentes ângulos, mas todos com o mesmo cosseno e seno. Tá? Bom, para exemplo, né, para escrever um número complexo na forma polar, vamos tomar aqui o número complexo z igual a 1 mais i e vamos escrever ele na forma polar. Primeiramente, nós temos que r vai ser igual a norma de z, portanto, isso é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz, né, disso. Isso vai dar raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Então, r igual a raiz quadrada de 2. Nós também sabemos que o θ é x sobre r, né? E isso significa que o x é igual a 1 sobre raiz de 2. Que racionalizando nós vamos ter raiz de 2 sobre 2. Seno de θ, por sua vez, é y sobre r, que é igual a 1 também sobre raiz de 2, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Se nós quisermos saber qual o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno desse ângulo da raiz de 2 sobre 2, nós sabemos sim calcular ele. Θ é o π sobre 4. Nós temos que θ é π sobre 4, mas também, se nós fizermos mais 2kπ, também resolve. Tá? Todos esses aqui, 2kπ, também solucionam, são as outras demais voltas, né? Voltas completas, com k pertencente a z. Também resolve essas duas equações, né? Portanto, o ângulo θ, e nós escrevemos, só para fixar a notação, nós escrevemos que o argumento de z, o argumento principal, é o π sobre 4. E o argumento de z, tá? Quando a gente escreve minúsculo assim, é qualquer ângulo, tá? Qualquer ângulo representado ali. Em geral a gente escreve assim, com uma abuso de notação, é π sobre 4 mais 2kπ, tá? Com k pertencente a z. Isso aqui é o argumento. É o conjunto de todos esses pontos. Bom, e aí o número complexo z igual a 1 mais i, escrito na forma polar, pode ser escrito, né, usando o argumento principal como sendo raiz de 2, né, cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Tá? É assim que nós representamos esse número complexo. 1 mais i. Outro exemplo aqui. Esse na apostila está o exemplo 8. Olha, é para representar os seguintes números complexos. Nós temos z igual a cosseno θ menos e seno θ. Escrito aqui o θ é um número real qualquer, tá? Como que a gente escreve esse número complexo na forma polar? Ele está quase na forma polar, só que tem esse sinal de menos, né? O que a gente faz é simplesmente escrever assim, ó.
é cosseno de θ. Aí o menos aqui, esse menos ele pode entrar dentro do seno, porque o seno é uma função ímpar. Então seno de menos θ é igual a menos seno de θ, porque seno é uma função ímpar. E a gente também sabe que cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ, porque cosseno é uma função par. Isso vai fazer com que eu possa escrever isso assim, ó, cosseno de θ mais i seno de menos θ. Então eu fico com menos θ aqui. Só que como o cosseno é par, eu posso pôr o menos aqui também, que não vai fazer diferença. E essa é a forma polar desse número complexo, né? Claro que ele varia de acordo com o θ. Item B. O B, você tem o V como sendo seno de θ menos i cosseno de θ, tá? Esse exercício aqui nada mais é do que você pegar e enxergar que seno é algum cosseno e o cosseno é algum seno, tá? Transformar seno em cosseno e transformar cosseno em seno. Como é que a gente faz isso? Nós podemos fazer isso de diversas maneiras. E uma dessas maneiras é simplesmente enxergar que o seno nós podemos usar a fórmula de redução de quadrante, né? E escrever como sendo θ mais 3π sobre 2. Seno de θ é igual ao cosseno de alguém, de quem? De θ mais 3π sobre 2. Tá? E aqui o menos cosseno também posso escrever como sendo e seno de o θ mais 3π sobre 2. Se você fala assim, puxa, mas esse exercício aí é difícil, né? É essa informação que você tem que saber. É claro que aqui, ó, você pode fazer essa conta, desenvolver esse cosseno da soma e esse seno da soma, né, usando as fórmulas da trigonometria e observar que isso vai dar seno de θ, esse cosseno aqui, ó, e o seno de θ mais 3π sobre 2 vai dar menos cosseno de θ, tá? Inclusive são fórmulas que a gente vai usar aí com muita frequência, né, as fórmulas da trigonometria. Basta você saber isso, ó, que o seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno B cosseno A, né? E o cosseno de A mais B, isso aqui vai dar cosseno A cosseno B menos seno A cosseno B. Bom, então é isso, basta você, por exemplo, vamos pegar o do cosseno aí, ó. Se você quiser fazer do cosseno, você vai fazer cosseno de θ mais 3π sobre 2. Isso vai ficar cosseno θ, cosseno de 3π sobre 2, menos seno θ, seno de 3π sobre 2. Só que a gente sabe que seno de 3π sobre 2, isso aqui dá menos 1, tá? E o cosseno de 3π sobre 2 dá zero. Portanto, essa expressão vai ficar zero nessa parte, nessa primeira parte, aqui. E aqui você vai ter menos 1 vezes menos seno, então dá seno de θ. E a outra é análoga. Bem, aqui temos uma proposição muito interessante, né, para calcular o argumento de um número complexo, o conjugado de um número complexo. Imagina que você tem um número complexo não nulo, para poder falar de argumento, né? E aí você considere que θ é um argumento de Z. A gente fala um argumento porque o argumento não tem unicidade. O argumento é um conjunto de valores que satisfazem
a identidade cosseno de θ igual a x sobre r, seno θ igual a y sobre r. Mas aí imagina que você tenha um θ que satisfaça esse tipo de equação. Então, menos θ vai ser um argumento de z barra, do conjugado de z, tá? Vamos ver isso. Então, por que vale isso? Então, a demonstração temos assim, ó. Se o z tem argumento θ, então z pode ser escrito como sendo r cosseno θ mais i seno θ. Ele admite essa escrita na forma polar. Aí quando a gente considera o conjugado de z, vai ser r cosseno θ menos i seno θ. Tá? Portanto, isso pode ser escrito, né, como a gente fez ali no exercício acima, como sendo r cosseno de θ, eu coloco menos θ, e mais i seno de menos θ, porque o cosseno é função par e o seno é função i. Isso vai dar uma forma polar para o número complexo z barra, tá? E aí está demonstrado que o menos θ, tá? Portanto, menos θ é argumento de z, é um argumento de z. Tá? Bom, fica demonstrado. Esta próxima proposição, né? Proposição listada como 6 aqui. Eu digo o seguinte, ó. Imagina que você tenha dois números complexos, né? Escritos nas suas formas polares, né? Como sendo Z1 R1, que é o módulo, né, de Z1, cosseno de θ1 mais i seno θ1. Então, θ1 é um argumento de Z1. E o Z2 escrito como sendo R2, cosseno θ2 mais i seno θ2. Então, R2 é um módulo de Z2 e o θ2 é um argumento de Z2. O que acontece quando a gente multiplica esses números complexos? Como fica a sua forma polar? Olha só que interessante. Então, os módulos são multiplicados, tá? O R1 é multiplicado por R2, fazendo com que o módulo desse produto seja R1 vezes R2. E o argumento, ele é somado, tá? Veja que o argumento desse número complexo Z1 vezes Z2, ele vai se tornar θ1 mais θ2, tá? Isso vai nos dar direito a um argumento do número complexo produto, né? Z1, Z2. Então vai ficar escrito como sendo cosseno de θ1 mais θ2, mais isso sendo θ1 mais θ2. Então soma-se os argumentos quando a gente multiplica os números complexos. Isso dá um sentido totalmente diferente, né, para esse produto, né? Esse produto aí, ele tem essa propriedade. Vamos demonstrar, né, claro, essa propriedade. Isso aí nada mais é do que uma fórmula da trigonometria, tá? Então a demonstração, a gente faz a multiplicação, ó, Z1 vezes Z2. Quando a gente vai multiplicar esses dois números complexos, automaticamente vamos ter R1, R2 e vamos ter cosseno θ1 mais seno i seno θ1, né? Aí o outro vai ficar cosseno θ2 mais i seno θ2. E nós multiplicamos isso. Então vai ficar R1, R2, que isso aqui é um escalar, né? Vezes. Aí deixa eu colocar aqui um colchete. Que vai vir bastante coisa agora, né? Vamos pegar a primeira parte real desse produto. Vai ficar cosseno θ1, cosseno θ2. Cosseno θ1, cosseno θ2. Aí, vamos pegar também a parte real, que vai ficar quando a gente multiplica seno θ1, seno θ2. E aí, o i vezes i, daí ao quadrado, vai ficar menos 1. Então, menos seno de θ1, seno de θ2. Isso fica a parte real desse produto.
Agora vamos para a parte imaginária. Mais I que multiplica, aí a gente multiplica cruzado aqui, né? Então vai ficar cosseno θ1 seno θ2 mais cosseno θ2 seno θ1. Fecha o colchete. Aí da trigonometria nós identificamos já duas fórmulas aqui, ó. Essa expressão ela é cosseno de θ1 mais θ2. Então da trigonometria a gente sai essa expressão. E essa outra expressão também a gente sabe da trigonometria, né? Que isso é seno da soma. Tá? E seno da soma de θ1 mais θ2. Portanto, né, chegamos na expressão que a gente queria. Então, Z1 vezes Z2, de fato dá R1 vezes R2. E os argumentos aqui a gente soma. Isso facilita muito um produto, né? Quando a gente está fazendo um produto, então basta você multiplicar os módulos e somar os argumentos, os ângulos associados. E uma outra propriedade é quando a gente tem a divisão, tá? Na multiplicação a gente soma os argumentos, né? E na divisão a gente subtrai os argumentos. Isso que eu vou escrever agora. Então, proposição, ele chama até de corolário aqui, que é assim. Vamos usar a mesma notação, tá? E o Z2 diferente de zero, tá? Z2 diferente de zero. Isso aqui vai dar pra gente R1 dividido por R2. E isso vai dar pra gente cosseno de θ1 menos θ2, usando a mesma notação ali acima, mais I seno θ1 menos θ2. Então os argumentos aqui são subtraídos, os ângulos são subtraídos. Tá? Corolário aí desse resultado. Aqui, claro, estou falando que o Z2, o Z1 e o Z2 escrito na forma polar, ele já não pode ser nulo, tá? Então, mas só destacando que eles são diferentes de zero. Muito bem, como é que a gente prova isso? A gente prova isso assim, ó, Z1 sobre Z2, a gente sabe que isso pode ser escrito como sendo Z1 vezes Z2 conjugado. Como que a gente faz uma divisão de números complexos? A gente multiplica pelo conjugado de baixo. Z1 vezes Z2, né? Z2 conjugado. Então embaixo vai ficar um número real, que é o Z2 barra ao quadrado, né? Z2 ao quadrado. E aqui em cima vai ficar, olha só, eu vou escrever, mas é R1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1 vezes R2, R2 vezes. Aí o argumento do conjugado de Z2 vai ficar menos θ2. E aí eu posso escrever assim, ó. Menos θ2 mais I sendo de menos θ2. Então em cima a gente multiplica os argumentos R1, R2, aí dividido por esse Z2 aqui ao módulo vai ficar R2 ao quadrado. Vezes, agora a gente usa o teorema, né, a proposição anterior, e os argumentos a gente soma. Vai ficar cosseno de θ1 somado com mais menos θ2. Então fica a subtração, menos θ2. Mais I seno de θ1 mais menos θ2. Então menos θ2. E aqui a gente simplifica. R1 e R2 vai ficar assim só. R1 sobre R2. E aí
cosseno θ1 menos θ2 mais I seno θ1 menos θ2. Isso diz pra gente que se a gente tiver que multiplicar ou dividir números complexos estando na forma polar, a conta é muito simples, né? Facilita bastante a nossa conta. Na apostila, a proposição 7, ela se generaliza para fatores com para multiplicações com n fatores, tá? Então, se você tiver que 3 fatores, né? Então, você multiplica os módulos e os ângulos de cada um dos três, você soma, tá? Fica bem, então, nessa ideia. Se estende para 4, 5, n fatores. A proposição 7 é interessante. Eu vou escrever ela, a proposição 7 não, corolário, né? Corolário 2. Que é a potenciação, né? Se Z é escrito como sendo R cosseno θ mais I seno θ, tá? E N é um número natural, então você tem o seguinte, que Z elevado a N, olha só como fica a potenciação de números complexos quando você sabe que ele está na forma polar. Vai ficar assim, ó, R elevado a N, e aqui você vai ter cosseno, aí o que é fazer, por exemplo, ao quadrado? É fazer o número complexo vezes ele mesmo. Se você tiver ao quadrado, então você vai fazer θ mais θ. Se você tiver ao cubo, é θ mais θ mais θ, 3 θs. Se você tiver n θ, então vai ser θ mais θ mais θ mais θ, n parcelas, né? Você vai somar. Isso vai dar direito a n θ aqui dentro. N θ mais I seno de n θ. Você vai repetir a soma, né? Com n parcelas. E fica simples assim, né? Calcular a potenciação de números complexos. Muito, muito fácil. Também o outro corolário é a fórmula de Moivre, tá? Esse matemático aqui. É o seguinte, que diz assim, ó. Para todo θ real e n inteiro, temos, né? Que o cosseno de θ mais I seno θ elevado a n é exatamente igual a cosseno de n θ mais I seno de n θ. Certo? Bom, isso aqui, claro, se generaliza do anterior, observando que esse número complexo aqui, o módulo dele, né, o cosseno θ mais I seno θ, o módulo dele, o valor absoluto dele, vai ser raiz quadrada de cosseno ao quadrado θ mais mais seno ao quadrado θ, que é a raiz quadrada de 1, tá? É relação fundamental na trigonometria. A raiz quadrada de 1 é 1. Então nós temos essa fórmula também sendo válida. Isso faz com que essa potenciação, o que se observa é que essa potenciação, essa potenciação dessa expressão cosseno θ mais I seno θ, ela se assemelha muito com exponencial, né? E de fato a gente opta, né, por fazer a seguinte notação, essa notação devida a Euler. A notação é que você escreve cosseno θ mais I seno θ abreviadamente como sendo E elevado a I θ.
tá? E elevado a i θ é a notação que a gente vai usar. E essa notação faz com que a fórmula de De Moivre fique assim, ó. E elevado a i θ é uma potenciação. A gente escreve na notação de potenciação. E elevado a n é a mesma coisa que e elevado a i n θ, tá? Isso é uma propriedade de potenciação, tá? Então se admite isso, você escrever às vezes um número complexo como sendo r cosseno θ mais i seno θ. Essa parte a gente escreve como potência, abreviadamente como potência de e. Então fica r e elevado a i θ. Em alguns livros vocês vão escrever ver a forma polar escrita dessa maneira. Bom, um exemplo aqui, o exemplo 9 na apostila, é para você verificar que i elevado a n, né, tal que n é um número inteiro, esse conjunto, ele nada mais é do que o conjunto menos 1, 1, i e menos i. Tá? E isso significa que quando você vai fazer as potências de i inteiras, né? Só tem 4 possibilidades para ele. Tá? Você tem i igual a menos 1, ou i igual a 1, ou i igual a i elevado a n. Né? I elevado a n é menos 1, é 1, ou é i, ou menos i. Não tem outra possibilidade. São apenas essas 4. Como é que a gente enxerga isso? A gente faz assim, ó. A gente pega o i e escreve ele na forma polar. Veja que a norma de i é 1, tá? Isso vai e o argumento, eu vou escrever argumento principal. Argumento principal de i é π sobre 2. Tá? Veja que o argumento principal, pensa num desenho aqui para ele. Onde que está o i no plano? Ele está aqui, ó. Qual é o ângulo aqui que ele faz? O i, né, faz com o eixo o eixo real. Esse ângulo é 90 graus, tá? Portanto, o argumento de i é π sobre 2. Feito isso, nós podemos escrever o i na forma polar como sendo cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. E quando a gente faz a potência de i, você vai ter assim, ó, cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2 elevado a n. O que acontece nesse caso? A fórmula de Moivre, né? Isso aqui você vai ter cosseno de n π sobre 2 mais i seno de n π sobre 2. Agora, o que acontece com cosseno de n π sobre 2? Você observa que se o n for 1, isso vai dar cosseno de π sobre 2, que é 0. Se o n for 1, vai dar se o n for 2, né? Vai dar cosseno de π sobre 2 vezes π sobre 2. Né? Que isso vai dar cosseno de π, isso dá menos 1. E assim por diante. Então, olhando aí as possibilidades, você vai ter exatamente assim, ó. Bom, aqui o n, como ele é inteiro, a gente pode pegar ele e dividir por 4. E você vai ter 4 k mais o resto, r. Com r pertencente ao conjunto 0, 1, 2 e 3, tá?
Quando a gente faz isso, então temos i elevado a n vai ficar cosseno de n vezes π sobre 2. Então vai ficar 4k vezes π sobre 2 vai dar 2k mais r π sobre 2 mais i seno a mesma coisa, 2k 2kπ, né? 2kπ, faltou π. 2kπ mais r π sobre 2. Só que cosseno, esse 2kπ, ele como ele é 2π periódico, então o cosseno de 2kπ mais rπ sobre 2 vai nos dar cosseno de rπ sobre 2. Porque cosseno é uma função 2π periódica, né? Mais i seno, a mesma coisa para o seno, de rπ sobre 2. E aqui a gente agora varia o r como sendo 0 e 3, né? Isso vai dar pra gente o seguinte. Isso aqui vai dar 1 se o r for 0. Menos, vai dar i se o r for 1. Vai dar menos i se o r for 2. Né? Que aí você vai ter cosseno de π, né? Se o r for 2, vai dar cosseno de π, né? É menos 1, né? Aqui, menos 1. E aqui é 0. E aí vai ser menos i se o r for 3. E aí você vai ter cosseno de 3π sobre 2, dá 0. E seno de 3π sobre 2 é menos 1. Tá? Então menos i fica ali. Bem, só para exemplificar aqui como que potenciação nessa forma polar facilita muito a nossa vida, vamos fazer, pegar o número z como sendo 1 mais i, que a gente viu já que podemos escrever ele na forma polar como sendo raiz de 2, aí dá cosseno de π sobre 4 mais i seno π sobre 4. Então imagina que a gente queira fazer z elevado, eu vou pegar um número aqui grande, eu acho que a gente fez outro dia z elevado a 12, isso aqui. Só que fazendo conta, né? Aí, para fazer aqui no nosso caso, vamos ter raiz de 2 elevado a 12. E aí a gente faz o 12, entra aqui multiplicando o π sobre 4. Vamos ter cosseno de 12 multiplicando π sobre 4, assim, mais i seno de 12 multiplicando π sobre 4. Chegamos nessa expressão, olha só. Aí, raiz de 2 elevado a 12 é 2 a sexta, tá? Agora vamos fazer aqui cosseno de π sobre 4, que dá para simplificar, vai ficar 3π, né? 3π mais i seno 3π. Né? 2 a sexta é 64. Cosseno de 3π, aí você é igual a cosseno de π, né? Tira 2π aí e joga fora, né? Usa a 2π periodicidade, né? Das funções trigonométricas seno e cosseno. Então isso aqui é igual de cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Mais i seno de π. Cosseno de π é 0. Tá? Então vamos ter menos 64. E facilita bastante, né? Saber fazer essa forma polar facilita muito, tanto na execução de potenciação, da divisão, né? E a gente vai ver posteriormente a radiciação, tá? Que facilita bastante a nossa vida também. Tá?
Bem, eu vou fazer um exemplo aqui para a gente descobrir como que se escreve um número complexo na forma polar, tá? Aqui, esse aqui. Vamos pegar um 1 menos i raiz de 3. Primeiro a gente determina o r, tá? O r aqui vai ser, veja que o x é 1 e o y, o x é 1 e o y é menos raiz de 3. Então vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado. Isso vai dar 1 mais 3, né? Então dá 4. Ó, vai ficar raiz de 4 dentro, que é 2, tá? E agora a gente precisa determinar cosseno θ vai ficar 1 sobre 2. E o seno de θ vai ficar o y, né? Peraí, opa, aqui. Eu não escrevi aqui, mas é o x sobre r que eu estou fazendo, tá? O x é a coordenada abscissa do número complexo. O r é esse número que a gente acabou de achar. Então é 1 sobre 2. Isso aqui é y sobre r. Vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Agora que ângulo é esse, né? Se você não sabe, né, você tem que fazer um desenho, né? Geralmente os exercícios aqui eles vão trazer pra gente os ângulos notáveis, né? Então a gente faz o trigonométrico. E observe que o cosseno está dando no meio, tá? O cosseno no meio é esse aqui, esse valor. E o seno está dando menos raiz de 3 sobre 2. Esse valor aqui é aproximadamente aqui, né? Ó, é menos o raiz de 3 1.7, 80 e alguma coisa. Seria esse número complexo aqui. Olha, esse ângulo aqui, né, como a gente conhece mais ou menos aí as medidas, vai ser menos π sobre 6. Tá? Seria menos 60. Veja que a abertura é de menos 60. Menos, aí você pode usar menos, tá? E se você quisesse o argumento principal, você faria menos π sobre 6 mais 2π, 2π, né? 2π. Que vai ficar 11π sobre 6. 11π sobre 6 ou menos π sobre 6, pra gente é indiferente. Aí a gente pode escrever o número complexo como sendo 1 menos o i raiz de 3 como sendo 2 cosseno de menos π sobre 6, que é um argumento. A gente usa um argumento do número complexo. Tanto faz ele ser positivo, negativo, não há importância nisso. Dá para fazer conta com ele já. Menos π sobre 6. Tá? E esse seria o nosso número complexo. E mais outro exercício quanto que seria esse número complexo elevado à sexta, tá? E z elevado à sexta, se a gente quisesse fazer. Então seria 2 elevado à sexta, e aí a gente faz cosseno de 6, né? Aí é menos π sobre 6 vezes 6, eu vou pôr assim nessa ordem, mais i seno de menos π sobre 6 vezes 6. A gente faz 2 a sexta, 64. Aí cosseno de menos π. Cosseno de menos π. Lembre-se que o cosseno é uma função par. Então isso aqui é igual ao cosseno de π. Mais i seno de menos π. Que dá zero, tá? Então isso aqui vai dar 64 vezes menos 1 mais i vezes 0, tá? Também dá menos 64 isso aqui. Bom, tá aí. Feito esses exemplos, claro, temos muito mais exemplos a tratar, mas encerramos aqui essa parte do capítulo 4.